Olá, tudo bem? Queria deixar aqui uma palavra pro seu coração, eu tenho certeza que eu vou te influenciar positivamente. Eu queria falar sobre... Posso dar um título para essa nossa conversa de verbalize. O que acontece? Vou contar uma experiência minha. Esses dias eu tava ajeitando a minha casa e bem quieto assim, né? Tava tudo quieto mais ou menos. As crianças estavam ali na sala fazendo uma baguncinha, mas eu tava quietinha no quarto arrumando as coisas. Enquanto eu arrumava, eu comecei a pensar algumas coisas, sabe? Em relação a vídeo, em relação a essas coisas. Eu falei, nossa, tem tantas pessoas capazes nesse mundo. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu, assim, tenho... será que eu faço isso? Será que é pra mim essas coisas? E eu comecei a pensar sobre isso tudo. E com isso outros pensamentos. Enquanto eu pensava, eu comecei a ficar triste, assim, um sentimento muito ruim veio no meu coração. E acabou esse momento, eu cheguei perto do meu esposo e ele falou, amor, o que tá acontecendo com você? Daí eu falei pra ele, eu vou começar a falar o que tá acontecendo aqui, a real, né? Comecei a falar, olha, eu tô tendo esse sentimento, tá acontecendo isso, eu fico pensando, será que eu sou capaz? Só que enquanto eu falava pra ele, antes de ele me dar uma resposta, enquanto eu falava, eu já compreendi, nossa, o que eu tô falando não tem sentido, Deus tá querendo usar minha vida, não tem sentido, e eu ia falando e as coisas iam se desenrolando assim, de uma forma que ficava claro pra mim, ao meu entendimento, que não tinha sentido eu pensar essas coisas. Realmente eu acho que às vezes Satanás traz essas coisas na nossa cabeça pra tirar a nossa paz. Mas acabou esse momento e o meu esposo começou a falar, amor, tem que começar, Jesus vai usar nossas vidas. E ele veio me trazendo algumas palavras assim, não pensa isso. Enfim. Daí depois eu comecei a pensar sobre isso. Eu sou uma pessoa que sonha muito também. E geralmente, meu filho até puxou isso de mim. Todo dia eu acordo falando, amor, sabe o que eu sonhei? Nossa, sabe o que eu sonhei? E vou contando meu sonho. E eu comecei a pensar, geralmente, quando eu sonho alguma coisa que, assim, ficou muito na minha cabeça, quando eu verbalizo, quando eu falo isso, que seja na minha casa, pro meu esposo, Deus começa a me revelar o que esse sonho queria dizer, o que esse sonho queria trazer. E, assim, a gente tem vários testemunhos de sonho que eu tive, que, assim, eu liguei pra pessoa e falei, olha, eu tô sonhando com isso, tá acontecendo alguma coisa, e a pessoa falou, não, eu vou procurar saber, e no final a pessoa procurou saber e falou, nossa, esse sonho foi de Deus, porque agora eu vou orar com a minha mãe, e ela vai passar por uma cirurgia que nem tava sabendo, e o sonho foi sobre isso, e a pessoa é distante de mim, e outros sonhos, assim, que Deus vai trazendo pra mim, e geralmente quando eu verbalizo, quando eu explico esse sonho pro meu esposo aqui em casa, Deus vai me trazendo o discernimento disso, sabe? E daí eu fiquei pensando, olha só como que é a gente ser humano. Quando a gente fica com as coisas na cabeça, o sentimento ruim vem, a gente fica mal, mas quando a gente verbaliza, a gente entende que isso não faz sentido, que esse sentimento não faz sentido, que isso não é de Deus pra nós, sabe? Quando a gente verbaliza, eu queria dar essa dica pra você, se você for verbalizar com alguém, verbalize com alguém, assim, que possa te trazer uma palavra de ânimo, não uma pessoa que fale assim, ai, que dó de você, ai, comigo é a mesma coisa, ai, não fica assim, que não passe, uma pessoa que não passe a mão na sua cabeça, mas que te oriente, te aponte o caminho, sabe? É com essa pessoa que você tem que, se for verbalizar, que é uma coisa que, essa dica que eu tô dando nesse vídeo, verbalize com a pessoa que possa te indicar, que possa te apontar o caminho certo. Aqui diz em Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas. Orações, verbalizar, quando a gente verbaliza para Deus também, a gente começa a entender o que faz sentido. Quando a gente verbaliza para quem pode nos ajudar, faz sentido. Daí eu fiquei pensando, por que hoje em dia tem tantos terapeutas, tantos psicólogos, e realmente a pessoa resolve o problema quando vai nesses profissionais. Além de toda a técnica que a pessoa tem, quando a pessoa está verbalizando ali, ela está se curando. E quando a gente verbaliza, como esse versículo fala, faça todas as suas petições conhecidas, com orações, com o verbalizar para Deus. Quando nós verbalizamos para Deus também a cura, quando nós verbalizamos para Deus a transformação. Então eu queria falar para você neste dia, nessa tarde, nessa noite, não sei que hora você está me assistindo,
que se você tiver com algum sentimento no seu coração, verbalize para quem vai poder apontar o caminho. E caso você não tenha essa pessoa, verbalize para Deus, como diz em Filipenses. Conte para Deus. E quando você estiver contando para Deus, você vai ser curado. Quando você estiver contando para alguém que vai poder te apontar o caminho, você vai estar sendo ministrado e vai começar a entender. Essa pessoa pode te orientar, mas no verbalizar você pode começar a entender que esse pensamento, que esse sentimento que você tem é um sentimento nada a ver. Às vezes é um sentimento seu mesmo, mas às vezes é Satanás, o inimigo que quer pôr isso na sua cabeça pra te deixar mal num dia que era pra você ficar bem. Tá bom? Então, com essa dica de verbalizar, eu queria terminar esse vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.